Primeiro, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Fábio Campos, eu sou médico radiologista, eu moro em Joinville, Santa Catarina. E eu resolvi criar esse perfil, né, a saúde dos investimentos, porque eu vim de uma família que teve muitas dificuldades financeiras e, por falta de educação financeira, assim como a maioria da população brasileira, a gente teve muitas dificuldades. Eu tive muitas dificuldades para estudar. E eu resolvi, né, desde cedo que eu queria seguir os meus sonhos, eu queria ser médico, eu queria mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família. E eu me dediquei a passar no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não teria condições de fazer uma universidade paga naquela época. E com muita dificuldade eu passei logo no primeiro vestibular, depois eu fui aprovado na primeira residência também, lá no próprio serviço do hospital universitário. E logo que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei a trabalhar efetivamente, né, como médico a gente começa a trabalhar um pouco tarde, lá com uns 26 anos, eu acabava repetindo muitas daquelas coisas que eu criticava nos meus pais. Muitas das coisas que eu achava, que eu via, achava que eles faziam errado e eu acabava fazendo exatamente a mesma coisa. E eu acabava entrando em dívidas porque eu não conseguia poupar dinheiro. Eu acabava repetindo os mesmos erros, assim, não conseguia poupar dinheiro apesar de ter um bom salário. E aí eu fui achando que eu achava que estava investindo, mas na verdade eu estava caindo em algumas ciladas financeiras. E mesmo ganhando um bom salário eu já, né, não conseguia poupar, não conseguia investir adequadamente. Então eu resolvi buscar esse conhecimento de educação financeira. Eu fiz vários cursos, li vários livros, vi várias palestras, vários treinamentos, várias mentorias. E eu aprendi um método, né, que tem me ajudado desde então, né, e eu tenho ajudado outras pessoas também a conhecer esse método de educação financeira para mudar a realidade das pessoas. Eu faço hoje algumas mentorias e uma dessas mentorias eu faço com a Patrícia Sabino sobre educação financeira. A Patrícia Sabino, vou convidar ela aqui agora. Oi, Patrícia, boa noite, tudo bom? Olá, Fábio! Super boa noite! Tudo Tudo bem? bem? Beleza? Tudo certo? Tudo Bom, certo? a Patrícia é educadora financeira e ela atua no nicho de endividados, né? Ela atua com endividados. Então, assim, para a gente começar a falar sobre educação financeira, nada melhor que falar sobre endividados, né? Eu já fui endividado, e a maioria da população brasileira é endividada, então, como mudar isso, né, Patrícia? Se apresenta para a gente e fala um pouquinho de você, por favor. Olá, Fábio! Super boa noite! Boa noite para todos que estão aqui presentes hoje. Primeiramente, gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado, Fábio, mais uma Obrigado a vez. você. Obrigado a você. E, bom, assim como o Fábio me apresentou, meu nome é Patrícia Sabino, eu sou educadora financeira, eu atuo no nicho de endividados e também no nicho das pessoas que não estão endividadas, mas gostariam de poder se organizar e se planejar melhor para poder organizar os seus objetivos, né? E como é que eu cheguei nesse conceito todo? Eu vou contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, né? Legal, legal. Por que eu decidi trabalhar com endividados? Porque alguns bons anos atrás eu também fui uma pessoa endividada e bem endividada. E então eu entendo qual é a dor de uma pessoa endividada. Quais são as dificuldades que uma pessoa endividada passa? Uhum. Quais são as emoções e principalmente os sentimentos que norteiam quando uma pessoa está endividada, né? Os Legal. sentimentos, os pensamentos, né? E Aham. assim, o que acontece? Para mim também chegar no endividamento, tudo é a base. E a minha base familiar também não foi uma base saudável, uma base financeira saudável. Por quê? Porque meu pai não tinha bom relacionamento com o dinheiro. Meu pai era uma pessoa endividada. Meu pai, para você ter ideia, Fábio, meu pai devia até para a agiota. E a situação se agravou de tal forma, quando eu era na fase entre criança e adolescência, ela ficou assim, ela se agravou tão assim, que aonde nós morávamos era de aluguel, e a gente acabou recebendo uma ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel. Então, a minha base, a minha criação, assim, a minha formação
é de uma família que era endividada. Então, comigo, né, eu me tornei na fase adulta, também comigo não poderia ser diferente. Eu também me tornei uma pessoa endividada, porque foi isso que eu conheci na vida. Endividamento, dívidas, né? Também não tinha bom relacionamento com o dinheiro. Por isso que as pessoas que estão endividadas, quando eu falo para elas, eu falo assim para elas, olha, você não é endividado, você só está endividado. É uma Legal. condição passageira, você está endividado. Isso não quer dizer que você é um péssimo chefe de família, um péssimo profissional, um péssimo pai, uma péssima mãe. Nada disso. Pelo contrário, é só uma condição e essa condição não quer dizer que ela vai ser para sempre. A gente tem Legal. saída. O que acontece muitas vezes é que a gente só vê dívidas, 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 dívidas. E o mais interessante que aconteceu comigo, Fábio, é que quando eu estava no auge do meu endividamento, eu falo que comigo aconteceu o melhor dos mundos. Eu estava endividada, sem dinheiro, e para mim a melhor surpresa, eu fiquei desempregada. Olha Falei, só. nossa, foi o melhor cenário. E eu falo que foi o melhor dos mundos porque eu aprendi. Eu aprendi na dor a como se organizar. Porque há 20 anos atrás, eu falo que essa história toda, hoje ela faz 20 anos, tá? Não se falava de educação financeira, não se falava de organização, de finanças pessoais, não se falava nada disso. Falar de dinheiro era até meio assim... a gente carrega muitas crenças, né? Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é porque fez coisa errada. Então a gente vinha de muitas coisas. Falar de dinheiro era uma certa vergonha, né? Então não se falava de dinheiro como se fala hoje. Então eu não tinha base. E aí foi quando eu me organizei, mas eu me organizei na dor, tá? E aí, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei 6 meses depois para o mercado de trabalho, eu voltei ganhando, recebendo menos da metade do que eu recebia no trabalho anterior e posso te afirmar, voltei melhor do que eu estava, porque eu voltei sem dívidas. Legal, que legal. E aí, quando a gente fala de dívidas, a gente fala o que gera muitas vezes as dívidas, né? Tem 4 emoções que nos norteiam a gastar sem pensar no racional, tá? Essas 4 emoções é a alegria, é a tristeza, o medo e o amor. Essas 4 emoções faz a gente gastar. Mas como assim, Patrícia, faz a gente gastar? Quando a gente está muito alegre, quando a gente está muito eufórico, o que a gente faz? De repente você tem uma festa para ir, é de uma pessoa muito especial. E o que você vai fazer? Você vai comprar a melhor roupa, o melhor sapato. Aí você vai lá e você gasta. Por quê? Porque você está eufórico, você está feliz, você quer aparecer bem vestido, você não quer fazer feio naquele momento. Então você não se preocupa em gastar um pouquinho mais. E aí pode gerar um endividamento. A outra condição é a tristeza. Quando a gente está triste, quando a gente não teve um dia tão legal, né? O que a gente fala? Pô, hoje eu não tenho um dia tão legal, eu mereço comer essa pizza. Eu mereço comer esse pedaço. Mas tu não comeu o bolo ontem? Ah, não, mas hoje eu não estou legal, eu vou comer. E aí, eu vou comprar. E aí você começa a gastar o seu dinheiro por conta de uma emoção. Para satisfazer uma emoção. O medo é a terceira emoção. Mas como assim o medo faz a gente gastar dinheiro? Quando o vendedor chega para você e fala assim, olha, é a última peça. Não vai ter reposição. Se eu fosse você, eu levava. Eu levava agora. E aí, você, por medo, você fica assim, ai, caramba, se eu voltar aqui, será que eu vou ter de novo? Você acaba gastando. E nem sabe se vai utilizar. Entendi. E o quarto medo é o amor. Por amor, muitas vezes a gente gasta além da conta.
Você gosta tanto de uma pessoa que você vê alguma coisa na rua, ah, vou levar para fulano porque fulano gosta. Nossa, isso aqui é a cara do fulano, vou comprar. E começa a sair gastando. Eu tenho uma pessoa que eu atendo e ele já está numa fase muito boa agora da organização financeira. E quando eu falei isso com ele, é isso mesmo. Alegria, tristeza, isso mesmo. Alegria, tristeza, amor, emoções que nos fazem gastar, exatamente. Ele falou assim, Patrícia, é verdade. Por amor, eu gastava muito. Eu me endividava no cartão de crédito. Quando eu trouxe essa questão para ele, quando eu trouxe esse conceito para ele, ele se viu no amor. Né? Ele falou, Patrícia, eu me endividei no cartão de crédito porque tudo que eu via eu queria comprar. Tudo que eu via eu queria comprar. E não só para a pessoa, como para cada pessoa. Patrícia, a gente como médico, a gente também tem essa muito presente isso, né? Eu mereço. Então a gente trabalha muito plantão, muito sobreaviso, né? Ao extremo, além do estresse físico, o estresse emocional. Então a gente vê muitos colegas assim, eu mereço, só mais isso eu mereço, e aí acaba sempre adiando, né? Começar a pensar um pouquinho lá na frente, pensando só no agora. Me fala um pouquinho como é que funciona o processo de enfrentamento das dívidas, né? Como é que você faz esse processo? Vamos lá. Para a pessoa chegar até você e falar que ela está endividada e falar que ela não tem condições nem de pegar a família no final de semana e tomar um sorvete na esquina, primeiro ela precisa confiar muito em você, tá? Porque ela tem um sentimento de vergonha muito grande, tá? Para admitir e para contar para você que ela está endividada e que ela não tem dinheiro para levar a família para tomar um sorvete no final de semana ali na esquina, tá? É um sentimento de vergonha, é um sentimento de impotência. Então, a pessoa tem que confiar muito em você, porque ela vai abrir o teu coração. E ali você tem que fazer assim, você tem que fazer um acordo de confiança com ela. Claro, tudo que ela relatar ali para mim, eu não vou sair contando para outras pessoas de forma nenhuma. Nem posso, porque isso é totalmente antiético. É um sigilo, com certeza. Né? Então, eu mantenho o sigilo. Muitas vezes, a gente tem que ter... Eu, como resolvi atender esse nicho, né, de endividados, eu tenho que ter equilíbrio emocional, tá? Porque muitas vezes a pessoa despenca e começa a chorar, né? Imagina. E aí, quando eu vou puxar o porquê que ela entrou nesse endividamento todo, muitas vezes essas 4 emoções elas estão atreladas. O consumo, o consumismo e as 4 emoções estão atreladas. E aí nós vamos conversando e aí ela aceitando fazer o processo, e aí tem todas as fases. A primeira fase, eu não entro falando para a pessoa sobre dívida. Vamos fazer levantamento de dívida? Não. Meu processo começa falando assim, eu pergunto para ela, qual é o seu sonho? Legal. E aí ela fala assim, meu sonho é sair das dívidas. Eu falei, negativo. Sair das dívidas para você é uma prioridade hoje. Porque se isso for sonho, você vai fazer outras dívidas. Porque afinal de contas é sonho. Então eu vou continuar sonhando fazer dívida. Então é uma prioridade sair das dívidas. Quando você sair das dívidas, qual é o seu sonho? E aí eu começo a trazer a pessoa assim, trazer um pouco de paz para ela, né? E esperança. Que, tipo assim, saindo das dívidas, poxa, eu posso sonhar, poxa vida, né? Ela tá me ajudando, eu posso sonhar. E aí eu começo tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho sonho nenhum. Mas nenhum objetivo? Não tenho objetivo nenhum. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, mas peraí, eu vou achar. Eu vou achar esse objetivo. E aí eu começo a conversar com a pessoa, e aí ela vai abrindo o coração. E, Fábio, sem mentira nenhuma, todos nós, se alguma pessoa chegar para você e falar que ela não tem sonho, que ela não tem objetivo, que ela não tem meta, no fundo ela tem. Sim. É que ela não... na verdade, ela tem dificuldade de acreditar que ela pode alcançar. Sim. Então, por isso que ela não quer falar para você, porque ela não acredita que é possível. Mas todos nós temos uma meta, um sonho, um objetivo. Todos nós.
é que a gente vai muito de confiar, de acreditar. Então, essa é a minha primeira fase. Certo. A segunda fase, né? Eu entro no processo do levantamento de dívidas. Aí eu falo assim, agora nós vamos falar sério. Vamos aí, vamos abrir a casa, né? Vamos abrir o baú. E aí começa a sair tudo, né? Abre o baú. E aí eu falei, não me esconda nada. E aí a gente começa a fazer o processo de levantamento de dívidas. Aí ela traz todas as dívidas, para quem ela deve, quanto que ela deve, desde quando ela deve, né? E não só isso. Eu falo assim, hoje, quanto que você está devendo? Ah, eu estou devendo tanto. E na época que você começou, que você parou de pagar, quanto você devia? Ah, eu não sei. Então, você vai buscar essa informação. Legal. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa entender como é que foi o processo de aumento de juros durante todo esse período. Porque pode ter cobrança de juros indevido. Legal. Uma outra coisa também, nesse processo de endividamento, muito importante, é que nós não temos o hábito de ler contrato. Nós não temos o hábito de ler contrato. Cartão de crédito tem contrato, cheque especial tem contrato, empréstimo tem contrato. A gente não se preocupa com nada disso. Eu trago um caso de uma pessoa que no contrato com a escola, após 30 dias, a escola teria, né, o direito de ajuizar uma reclamação, uma ação judicial. Olha Estava só. no contrato. E a escola acionou judicialmente a família por conta do atraso de 2 mensalidades. Olha só. Então, estava no contrato. Aí eles se desesperaram. Por quê? Porque chegou uma cartinha da justiça. Então, assim, a gente pensa, não vai dar nada, não dá nada. Prestem atenção. Lê os contratos, tá? Falando um pouquinho de dívida. Por que dívida de cartão de crédito e cheque especial, os juros são tão altos? Porque não há garantia de recebimento. Por isso que são altos. É diferente de um financiamento de uma casa própria. Você tem um bem ali que está atrelado, está amarrado O próprio imóvel é a garantia, né? Exatamente. Então, por isso que os juros tendem a ser um pouco mais baixos, porque tem um bem atrelado. Uhum. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas têm aquela visão, Fábio, eu vou tentar pagar a dívida de juros mais alto, os juros que estão triplicando, porque dá aquele desespero, né? Você está devendo 1.000, mês que vem já está devendo 3.000, no outro mês já está 9 e aquela vira uma bola de neve. Dá aquele desespero. Gente, o que eu posso falar para vocês é que, matematicamente falando, vocês estão corretos. Se preocupe que sim com essa dívida de juros mais alto, porque os juros triplicam. Mas ela não é de risco alto. Dívida de risco alto são dívidas que estão ligadas à sua... sobrevivência, né? Sobrevivência. A sua sobrevivência. Mas que dívidas seriam essas que estão ligadas à minha sobrevivência? Água, luz. Experimenta ficar sem pagar a conta de luz. O que acontece? Você vai pagar a fatura ou vai pagar a conta de luz? Uhum. Quem é o maior risco desses dois? É a conta de luz. Uhum. Então, a outro risco assim, que nós levantamos são empréstimos, né? Ou financiamentos que têm um bem atrelado. Deixa de pagar o condomínio para ver o que acontece. Deixa de pagar o IPTU para ver o que acontece. A dor de cabeça que a gente arruma, né? Sem dúvida. E aí, no terceiro grau, aí a gente entra com as dívidas que a gente fala que são os juros mais altos. Mas, Patrícia, até chegar lá, os juros já virou, né? Caso de morte já. Uhum. Calma. Tudo tem negociação. Principalmente esses juros mais altos. Tudo tem estratégia de negociação para liquidar essas dívidas. Principalmente essas de juros mais altos. E uma coisa, Fábio, que eu posso... Me desculpa, assim, eu vou pedir desculpa se tiver algum
gerente de banco aqui agora, tá? Me desculpa, mas eu sei que o gerente de banco não é meu amigo, tá? O gerente do banco, ele é funcionário do banco, ele tem metas para atingir, ele é cobrado por isso, ele é duramente cobrado por isso. Ele, às vezes, ele até quer ajudar a pessoa que está ali na frente dele, mas ele tem metas, ele tem um contrato de trabalho com o banco. Então, aí ele tem que seguir as diretrizes do banco. Então, o gerente de banco não é nosso amigo, tá? Me perdoem, por favor, se tiver algum gerente de banco, mas é essa a verdade. Passando essa parte do levantamento das dívidas, eu entro na parte de organização financeira. Porque não, como é que a gente vai poder traçar uma estratégia de quitação de dívidas se a gente não sabe quais são as suas despesas, quais são os seus ganhos, se sobra, quanto sobra, porque o ideal é que sobre por menos 20% da tua renda líquida para poder quitar essas dívidas. Certo. Então, e aí eu faço, né, um trabalho em cima do orçamento da pessoa, de forma que sobre, né, esse 20% da sua renda para ela começar a quitar as dívidas. Que dívidas? Quais são essas dívidas? A gente vai selecionar quais são as dívidas e vai traçar as estratégias para cada uma delas. Então, assim, falo assim que todo problema tem solução. Dívida é um problema. Logo, toda dívida tem solução. Legal. Tá? Então, toda dívida tem solução. Passada, às vezes, Fábio, acontece do orçamento da pessoa ser muito apertado, tá? Tem essa situação. E aí não tem como, aí eu entro numa outra fase, que aí fazer a renda extra. Como que ela vai fazer uma renda extra, tá? E aí eu entro nessa fase com a pessoa de fazer a gente tem uma ferramenta chamada Foco na Solução. Legal. E o foco da solução, eu levanto junto com a pessoa quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fraquezas, e dentro dos pontos fortes, eu levanto quais são as suas habilidades. E ali a gente descobre muita coisa que a pessoa pode fazer para gerar uma renda extra e para poder começar a quitar suas dívidas. Então, é um processo, assim, muito bacana. Eu falo assim, é muito bacana porque você vê a evolução da pessoa, ela começa o processo totalmente desacreditada, tá? E aí ela começa a chegar no finalzinho do processo, cara, com um sorriso no rosto. É assim. E isso é gratificante, principalmente para mim, porque eu acompanho a evolução e principalmente a expressão dela. Já é diferente. E aí é legal porque aí eles me mandam mensagem. Olha, Patrícia, eu negociei e tal. Eu consegui desconto não sei aonde. Aí eu fico super contente porque eles começam a compartilhar isso comigo. E uma outra coisa que tem que deixar muito claro é que você não vai sair das dívidas da noite para o dia. Você não vai sair da dívida daqui a 2, 3 meses. Muitas vezes demora de 1 ano a 1 ano e meio até você conseguir arrumar toda a sua casa, tá? Então, assim, eu já chego falando para a pessoa isso. Não se iluda, demora um tempo, mas é importante que você siga o seu planejamento, que não tem como dar errado. E quando eu falo de planejamento, não é o planejamento do mês, é o planejamento de todo do período. ano. Exatamente. Porque a gente tem as despesas do mês, mas a gente também tem as despesas sazonais, que acontecem uma vez ao ano e que às vezes a gente esquece. E aí eu coloco isso também no orçamento da pessoa, né? Então eu tenho todo esse trabalho com ela e mesmo que a gente encerre, porque o processo que eu acompanho com a pessoa, que eu faço com a pessoa, tem uma duração de 2 meses. Passados esses 2 meses, eu sempre vou perguntando para ela, e aí, como é que tá, né? Como é que... E o próximo processo, assim, não tem como. Respondendo a pergunta do Paulo, posso começar a investir mesmo com dívida? Depende. Depende como está a sua situação, né? Vai chegar um momento que a prioridade é quitar dívida,
tá? Isso aí, ó, o Vinícius já está respondendo. Até pode, mas a prioridade é quitar as dívidas. Passado isso, quando você começar a sentir aquela corda que estava no pescoço já assim desafogar e você começa a conseguir tirar essa corda e você conseguir respirar, você já vai começar a poder fazer o quê? Resgatar lá aquela primeira sessão que era dos sonhos e já começar a colocar em prática. Peraí, já está começando, eu estou pagando, já estou no finalzinho das minhas dívidas. Peraí, acho que já dá para começar a juntar um dinheirinho para começar a construir o meu sonho. É a próxima, não tem como, Fábio, é a próxima etapa dos endividados. Quando eles saem da dívidas, eles têm uma fome muito grande de começar a investir. E eu vou te falar, minha experiência, tá? Quando eu saí das dívidas, sempre perguntam para nós, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Qual é o teu sonho de longo prazo? E aí, né, pô, eu mal sei o que eu quero semana que vem, quanto mais daqui a 5 anos, né? Aquelas pessoas bem, né, bem pessimistas, né? Eu não sei o que... Aí eu tinha um sonho, tá? Eu tinha um sonho, assim, de criança. Eu era, assim, eu era apaixonada. Eu queria conhecer, olha só, eu queria conhecer Nova York. Desde que, assim, quando via filmes, essas coisas assim, eu queria conhecer Nova York, né? Mas a realidade que eu vivia, para mim, isso era só um sonho. Totalmente distante, né? Pois bem, quando eu saí das minhas dívidas, 5 anos depois, eu estava indo para Nova York, ficar 15 dias lá. Parabéns. Eu consegui, eu me organizei e eu consegui realizar esse sonho. Então, por isso que eu falo, é a próxima etapa, é possível, né? E aí, eles me perguntam, olha, aí eles voltam, como no meu nicho não é investimento, eu sei investimento para mim, né? Sim. Porque o meu foco é investimento para... meu foco é atender endividados, né? Então, Sim. Aí eu falo assim, bom, já que agora você quer começar a investir, então eu vou te direcionar para outro colega, né? E aí eu queria que você me ajudasse, Fábio. Pessoa que está saindo do endividamento ou que já quitou as suas dívidas, por onde que ela pode começar a investir? Me ajuda. Então, Patrícia, assim, a primeira coisa, né, eu acho que no próprio processo ali, que você estava falando, né, do pagamento das dívidas, eu acho que seria legal você, naquele processo ali, já começar a formar a sua reserva de emergência, né, porque os imprevistos acontecem, inclusive para o endividado, né, então, e os imprevistos, eles são, né, para quem já tem uma reserva já é ruim, para quem não tem é muito pior, né, para quem já está endividado. Exato. Então, só te cortando rapidinho, eu falo isso para eles. Quando eu faço o orçamento deles, eu falo assim, não vamos deixar o orçamento apertado. Justamente pelo que você está falando, por causa dos imprevistos que muitas vezes são previstos. Exato. Então, assim, quando você começa, né, você começou a pagar as suas dívidas, começa a sobrar o dinheiro, né, aos poucos, né, depois desse prazo de um ano e meio, dependendo, né, da situação de cada um. Você vai começar a querer investir, né? Investir vai depender dos teus objetivos, né? Qual é o objetivo do teu investimento, qual é o prazo, né? Qual é o risco que você quer correr, qual é a sua idade, qual é o seu perfil, né? Mas, assim, de modo geral, as pessoas costumam investir, né, inicialmente em renda fixa. Renda fixa é um empréstimo. Então, você vai emprestar o seu dinheiro para alguém, né? Você empresta o seu dinheiro, por exemplo, ao governo federal, através do programa Tesouro Direto, você vai comprar títulos da dívida do governo federal no Tesouro Direto. E dentro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, né, é um investimento com menor risco de marcação ao mercado, de variação de preço, vamos dizer assim, e com uma rentabilidade boa, né, nesse momento que a Selic está em 13,25%, perdão, está tendo essa rentabilidade. Uma outra opção seria você emprestar o seu dinheiro, em vez de pedir dinheiro emprestado para o banco, né, sair das dívidas, você emprestar o seu dinheiro ao banco, né, você emprestar isso através de um CDB, né, vamos virar o jogo, né, agora eu vou emprestar dinheiro para o banco. Então, o CDB é uma opção interessante também, né, você vai fazer um empréstimo do seu dinheiro, você e nessa hora eu chamo a atenção das pessoas que há uma resistência natural, né, das pessoas a procurar uma corretora de investimentos e a preferir investir nos bancos tradicionais.
Nos bancos tradicionais, eles sempre vão te dar uma rentabilidade menor, né? Uma rentabilidade de 85%, 87% do CDI. E já numa corretora de investimentos, você vai conseguir uma rentabilidade acima de 100%. Com garantia, você tem um fundo garantidor de crédito. Então, são muitas informações, né, que as pessoas desconhecem, né? Que elas podem investir com segurança, né, com uma garantia do fundo garantidor de crédito, e sempre diversificando o patrimônio para diferentes, emprestando dinheiro, por exemplo, para diferentes instituições. Um outro tipo de investimento também, renda fixa, também que é disponível, é você emprestar o dinheiro para uma empresa. Né? Quando você empresta o dinheiro para uma empresa, por exemplo, através de uma debenture. É um nomezinho mais, né, um nomezinho um pouquinho mais difícil, mas sofisticado. Mais sofisticado em inglês, mas na verdade você está emprestando dinheiro a uma empresa, né? E nesse empréstimo à empresa, geralmente esse empréstimo não tem garantia, então por isso que ele não tem um fundo garantidor de crédito, na maioria das vezes. Então por isso que ele não é tão recomendado para quem está começando a investir. E eu também recomendo você conhecer, né, a renda variável, porque assim, a característica da renda fixa, ela é ter mais segurança, né, mais previsibilidade. E já a renda variável, ela vai ter uma rentabilidade maior, mas uma rentabilidade maior no longo prazo. Então, quando a gente começa a investir na renda variável, a gente não pode pensar em investir, por exemplo, para menos de 5 anos ou para menos de 10 anos. É aquele investimento de longo prazo, que vai te trazer um verdadeiro... Né? Oi? É longo prazo mesmo. Longo prazo mesmo, né? Então, assim, quando a gente começa a investir, a gente quer tudo retorno para ontem, né? Mas para investir em ações com foco, um foco de longo prazo, você vai ter melhores rendimentos do que ficar naquela coisa de tentar dar grande tacada, de querer fazer o grande investimento da vida. Isso não funciona, né? Então, na prática, você tem que diversificar. E na renda variável, você tem duas principais formas de investir, que seria se tornar sócio de boas empresas, empresas sólidas, empresas que dão lucro, né? Empresas que algumas empresas que pagam dividendos, que você vai recebendo os dividendos inicialmente muito pequenos e vai comprando novas ações e vai reinvestindo, isso vai crescendo ao longo do tempo. Esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. E também uma outra forma bem legal de investir em renda variável são os fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários você se torna sócio de grandes imóveis, né? Por exemplo, shopping center, galpões de logística, hotéis, grandes lajes de empresas, lajes corporativas. Então você vai receber ali um percentualzinho pequeno, né, desse aluguel mensal. Mas você vai começar pequeno, mas ele vai ser isento de imposto de renda, esse rendimento do fundo imobiliário, e você vai reinvestindo, comprando novas cotas, ele vai aumentando. Né? Então é um investimento. Investir, né? Eu já passei por essas fases todas, né? E hoje eu tenho mais maturidade, assim, para saber que investir é um jogo de longo prazo, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente vai correr para a vida toda. Né? E quando a gente tem uma estratégia correta, você não se estressa tanto com, por exemplo, com essas oscilações de preços que estão tendo agora, né? Por exemplo, na verdade, a bolsa, né, teve uma grande queda, os fundos imobiliários estão mais acessíveis, mas isso é bom para quem investe pensando no longo prazo, porque você vai estar comprando aquele produto que você gosta mais barato. Né? Exato. E você vai continuar recebendo, né, os seus dividendos. Então, assim, a estratégia que eu aprendi várias estratégias, mas a que eu uso hoje, que me dá mais resultado, que eu invisto de forma tranquila, pensando sempre lá na frente, é construir renda passiva. O que é renda passiva? É a renda que não depende do meu trabalho, né? Trabalhar não se discute, né? Todos precisamos trabalhar, né? Não tem atalho. Todos precisamos trabalhar. Depois de trabalhar, a gente tem que gastar menos do que ganha, né? Depois de gastar menos do que ganha, é o pague-se primeiro, né? Então, recebi o meu salário no dia 5, nesse dia, o que eu vou investir já tem que ser separado. Nesse dia, não pode deixar para o final do mês para ver o que sobra, porque não vai sobrar nada. Né? Então, são conceitos assim que são repetitivos, né? Mas que fazem toda a diferença, porque as pessoas querem investir e já ter um retorno, dar uma grande tacada. Tem ansiedade para ter retorno. E eu aprendi que isso não acontece. Quanto mais eu corri atrás do dinheiro, mais ele correu de mim. Né? Então, quando você começa a investir pensando nessa diversificação
investindo para curto prazo, para médio prazo, né? Médio prazo até 5 anos, longo prazo acima de 5, acima de 10 anos, você vai fazendo, você vai botando dinheiro para trabalhar para você de diferentes formas, né? Então, pensando sempre na rentabilidade da renda passiva e não tanto no patrimônio, né? Então, para quem está começando, assim, eu sugiro fortemente conhecer o programa Tesouro Direto, né? Que é um programa que disponibiliza a qualquer investidor, né, investir em títulos da dívida do governo brasileiro. Ele é É bem seguro? É seguro, ele tem a garantia do Tesouro Nacional, também chamada de garantia soberana, né? É o investimento mais seguro do Brasil. Mais do que o Fundo Garantidor de Crédito, mais do que outros investimentos. E mais que previdência privada, por exemplo. Então, o Tesouro Direto, ele tem essa garantia, ele tem uma rentabilidade boa, né? Nesse momento agora que a gente está com uma taxa de juros alta, ele está tendo uma ótima rentabilidade. E ele é bem acessível, você consegue investir no Tesouro Direto, no prefixado ou no Tesouro IPCA+, a partir de R$31. No Tesouro Selic, a partir de R$117. Aí as pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para investir. Se eu tivesse dinheiro, eu ia investir. Mas você investe na renda variável com menos de R$10. Você tem ações de ótimas empresas a menos de R$10. Ótimos fundos imobiliários que pagam 1% ao mês, isento de imposto de renda, menos de R$10. Então Exato. não tem desculpa para não Exato. investir. Fábio, quando você... Só fazer uma ponte, né? Quando você falou do Pague-se Primeiro, né? Eu gosto muito de citar uma literatura que eu li, e essa literatura ela é muito antiga. Ela tem, se não tem mais, ela tem aproximadamente 100 anos. Olha só, muito antiga. O nome do livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Excelente livro. É um livro assim muito bom. Eu gostei muito da leitura ali. É uma leitura fácil. E ele fala: separe 0,10 de tudo que você ganhar e pague-se primeiro. Pague-se primeiro antes de você pagar o fazedor de roupas e o fazedor de sandálias. Isso ficou tão gravado para mim. Ou seja, quando a gente fala sobre isso hoje, a gente parece que é um conceito novo, mas não tem nada de novo. Já se falava muitos anos atrás sobre isso, né? Paga-se primeiro, né? Para depois você pagar as contas. Porque justamente o que você falou, se eu pagar todas as contas e se sobrar dinheiro no final do mês, que às vezes não sobra, eu guardo. Não vai sobrar. Então, crie o seu boleto. A gente não tem o boleto da água, o boleto do condomínio, o boleto da internet. Crie o seu boleto, boleto fulano de tal. Pronto. Eu tenho esse boleto todo mês para me pagar. Sim, né? O compromisso contigo mesmo, né? A melhor dívida que você tem é contigo mesmo. Quando você falou, eu fiquei curiosa, que as pessoas, elas têm... Para quem não tem, assim, tem muita gente que ainda vem, e não está errado, é a cultura, né? De estar com o dinheiro guardado na poupança, de ter medo de tirar o dinheiro da poupança, né? Então, tem muitas pessoas que têm esse medo. Eu já escutei recentemente, final de semana, as pessoas falando sobre isso, quando a gente fala sobre dinheiro, né? Então, são pessoas com um perfil muito conservador ainda, né? Porque eles falam, eu aprendi com a minha mãe que falava para guardar dinheiro na poupança, aquelas histórias de família. Você falou assim, hoje eu erro menos, né? Hoje eu tenho mais calma, mais tranquilidade. No começo, você lembra quais foram os erros que você cometeu quando começou a investir? Sim. Primeiro, assim, eu não conseguia poupar, né? Então, eu dizia, mas eu tenho um salário legal, como é que eu não consigo poupar? E aquela coisa, vou deixar para o final, no final não sobra nada, já gastei tudo, né? E aí, eu vim de aquela coisa da recompensa, né? Eu tive uma infância com bastante limitações, não podia viajar, não podia... Enfim, não tinha carro, não tinha... Todas as limitações, né, que eu tinha. Então, aí quando você começa a ter o seu próprio dinheiro, você quer realizar todos os seus sonhos, né? Mas às vezes você erra na medida, você passa do limite, né? E as coisas assim, que eu me lembro assim, de eu fazer, eu queria comprar as coisas
por exemplo, eu via um loteamento num bairro, assim, né? Por exemplo, aí tinha lá um financiamento daqueles do IGPM, né? Aquele taxa de juros bem alta. E aí eu fazia a conta assim, não, mas esse imóvel vai valorizar e aí eu vou ter, em 2, 3 anos, eu vou ganhar dinheiro porque vai ter valorizado esse imóvel. Sim. Eu repeti isso por umas 2, 3 vezes, assim, achando que naquele prazo o que eu ia pagar de juro ia ser maior do que a valorização do imóvel. Não chegou nem perto. Assim, eu paguei 2 vezes o imóvel pela taxa de juros e a valorização do imóvel não foi o que nem de perto o que eu esperava. Entendi. Então, era uma forma que eu fazia, né, errada de ter o meu boleto, mas era um boleto de verdade. Eu pagava para o outro o juro porque eu não conseguia poupar. Entendi. Então, assim, são coisas assim que você acaba repetindo, né? Coisas que meus pais faziam, que eu acabava repetindo e sem perceber, e aí tu fica frustrado, e aí tu fica naquele círculo vicioso, né? De eu tô frustrado, eu mereço, vou me recompensar, enfim. E você acaba só se prejudicando, né? Você acha que está dando algum auxílio, você na verdade está se prejudicando. Então, assim, essa virada de chave, né? Quando eu entendi, por exemplo, né? Eu não tenho, eu falo bastante sobre investimentos no mercado financeiro, mas também acho legal investir em imóveis. Eu acho que diversificação é tudo na vida. Exato. E eu aprendi uma coisa que quando você compra um imóvel, você tem que ganhar na compra e não na venda. Então, quando você compra alguma coisa financiada, um imóvel financiado, você vai pagar todo aquele juro, você não vai ter desconto nenhum, porque ninguém vai te dar desconto para pagar um imóvel financiado em tanto tempo. Né? Quando você tem o dinheiro à vista, você faz o preço, né? Então você consegue realmente fazer bons negócios. Então, isso me ajudou em todas as áreas, assim, né? Então, aprender que eu preciso primeiro poupar para depois investir. Né? Primeiro... Pode falar. Pagar juros é antecipar sonhos, né? Exato, exato. E a ansiedade, né, de querer fazer a coisa, né? Então, assim, quando a gente tem ansiedade, a gente quer justamente, né? A gente quer trazer o futuro agora porque eu quero, né? Porque eu mereço, né? Eu mereço. Eu queria até fazer um parênteses sobre o eu mereço, porque até eu tinha esse conceito do eu mereço, sabe? Uhum. Não tem, eu tinha isso, né? Não tinha um Uhum. dia tão legal, o chefe pegou no pé, aquele dia, foi um dia, né? O cliente reclamou o dia inteiro, o telefone não parou de tocar, aí você chega em casa, você fala assim, tô de saco cheio, né? Não fala comigo, enfim, e começa a fazer uns certos estragos, né? Se entra dentro de uma loja, compra porque eu mereço, né? Exato. Afinal de contas, hoje o dia não foi fácil, então eu mereço comprar isso, né? Sim. Sabe o que a gente está fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Tendo esse tipo de comportamento, e eu tive essa virada de chave não faz muito tempo não, viu? Uhum. Eu tive essa virada de chave assim, o que a gente está alimentando para o nosso cérebro? Que toda vez que tem uma situação não tão legal, a gente se recompensa. Sim. É essa informação que a gente está mandando. Sim. E aí ele se acostuma. Ele se Sim. acostuma. Ele fala assim, olha, você não teve um dia tão legal, você não vai me dar recompensa? Então ele se acostuma. O que a gente tem que fazer é reverter esse processo. Pô, eu tive um dia legal, meu chefe me elogiou, eu fiz um bom trabalho, eu tive um aumento de salário. Aí você começa a mudar a sua chave, a se recompensar nos momentos que foram bons e não do que foram os ruins. Porque a gente tem isso, eu mereço, o dia foi tão ruim que eu vou lá e vou gastar. E aí chega a fatura do cartão de crédito, né? Chega aquela surpresa desagradável. Aí chega aquela surpresa desagradável. Fábio, fala um pouquinho para mim. Você falou uma palavra e eu anotei aqui. Diversificação. Como é que a pessoa... O que quer dizer isso, diversificar? Bom, diversificar é você... não, é aquela velha frase da avó, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, você, por exemplo, você vai diversificar em renda fixa e em renda variável. Dentro da renda fixa, por exemplo, Tesouro Selic, CDB, Debenture, né? Então você diversifica dentro das categorias, dentro do próprio categoria, dentro do subgrupo.
em renda variável, por exemplo, você vai investir em ações. Você nunca deve ter mais de 5% de investido em uma empresa só, né? Porque você não deve investir, né, tudo numa empresa só, né? Eu aposto que a empresa XYZ vai ser a grande, enfim, que vai valorizar. Você tem que diversificar, porque vai ter, isso é histórico, né? Vão ter empresas que vão ter um bom desempenho, outras empresas vão cair, às vezes até quebrar, até fechar. Então você não pode apostar tudo numa empresa só. E também, além de diversificar, por exemplo, né, em fundo imobiliário. Então, por exemplo, ter fundo imobiliário de tijolo, que são imóveis físicos, né, por exemplo, galpões logísticos, lajes corporativas, shopping, e também de papéis, de dívidas, né? Não focar, por exemplo, só em papéis que no momento tem uma rentabilidade maior, mas também tem um risco maior, né? Então, é essa diversificação. Além disso, por exemplo, eu preciso ter um dinheiro com rentabilidade para hoje ou para amanhã, né? Eu preciso ter um dinheiro para daqui a um ano, com liquidez, né? Porque eu posso resgatar esse dinheiro. Para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos, enfim. Você precisa ter essa programação de diversificar os prazos, né? Para você, por exemplo, não ter que vender alguma coisa para... Por exemplo, quando você investe na renda variável, você não pode contar que essa ação daqui a um mês ou daqui a um ano ela vai ter subido. Ela pode ter caído. E se tu precisar vendê-la, aí sim você vai ter prejuízo. Né? Então você tem que ter essa estratégia. É uma estratégia, né? Por isso que eu falei, investir não é difícil, mas precisa começar, precisa seguir uma estratégia, né? Uma estratégia é como dirigir carro, né? Ninguém aprende a dirigir carro lendo um livro, né? Precisa dirigir. Mas alguém tem que ensinar, né? Alguém tem que dar as diretrizes. Eu acho que esse é o legal, né, da educação financeira. Como você falou antes, Patrícia, na nossa época, né, quando a gente era mais jovem, não se falava de dinheiro, né? No Brasil é pecado falar de dinheiro, né? É pecado, isso não é uma coisa... Eu já ouvi isso de algumas pessoas. É sujo, né? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, isso. E, na verdade, quando a gente trabalha, a gente está trocando o nosso tempo por dinheiro, né? E quando a gente investe, a gente está dando uma oportunidade do dinheiro trabalhar para a gente. Né? Então, você... É aquela história, né? O dinheiro é uma ferramenta apenas, né? Então, assim, faça ele trabalhar para você, mas jamais seja escravo dele, né? Pelo contrário. Eu não invisto, por exemplo, para pensar em comprar mais coisas ou ter, enfim, luxos. Eu invisto para ter mais tempo, para ter mais qualidade de vida, para não precisar... né? Vai reduzindo aos poucos, né, o teu ritmo de trabalho, vai ficar focando mais nas coisas que tu gosta de fazer. Então, são estratégias que os investimentos vão te permitindo. E como eu te falei, a gente vai criando uma renda passiva progressiva. Começa muito pequenininha, lá centavos. Mas você vai reinvestindo. E aí você não se preocupa tanto com essas variações de preço. Porque você não foca no patrimônio, você foca na renda. É como se... Eu fiz um vídeo recente, né, dando um exemplo, por exemplo, quando as pessoas compram uma kitnet, por exemplo, para aluguel, e no Brasil o aluguel é o investimento, né, mais tradicional. Sim. Fora a caderneta de poupança. Então, assim, quando as pessoas compram uma kitnet para aluguel, elas estão focadas no aluguel e não no valor da kitnet, necessariamente. Né? Então, você tem que ver a renda variável dessa forma. Pensa no aluguel, não pensa no valor dela. Porque se existisse um lugar onde tu visse todo dia, a kitnet caiu R$1.000, a kitnet subiu R$1.000, não existe isso, né? Nas ações existe. Mas é uma coisa interessante, né? É um passinho de cada vez. Eu já invisto na Bolsa há bastante tempo. É um aprendizado diário, né? E, assim, no começo também queria dar grande tacada e comprar... Ficava vendo fórum de discussão de internet e aquilo é uma perda de tempo e uma perda de dinheiro também. Né? Então, assim, tem que ter a estratégia correta. A educação financeira veio para ajudar as pessoas, né, a mudar a realidade. Então, acho que isso é o que a gente pode contribuir, né? Então, assim, a gente recebe, assim como você, também recebo bastante direct de pessoas agradecendo e, poxa, que bacana, isso me ajudou, isso me tirou da poupança, ou isso me deu vontade de continuar aprendendo, né?
Sim. Então, assim, é um aprendizado contínuo, né? A gente está sempre aprendendo junto também. É verdade. Eu sempre, quando as pessoas falam, né, perguntam principalmente sobre renda variável, né? As pessoas têm muito medo porque tem aquele conceito, eu vou perder dinheiro, né? Aí eu falo assim, não, gente, não é que você perdeu dinheiro, a sua ação desvalorizou, né? Então, assim, a sua ação desvalorizou. Mas isso não quer dizer que nem você fala, assim, é investimento para longuíssimo prazo, né? Ela pode recuperar. O que eu falo para as pessoas é estude. Sem dúvida. Estude. Sem dúvida. Entenda primeiro quais são os propósitos da empresa que você está investindo. Se aquela empresa, se você vai comprar ação de uma empresa, se ela está linkada com os seus valores também. Eu falo isso para ela, olha, verifica se essa empresa está linkada com os seus valores, porque afinal de contas, você você vai ser dono de um pedacinho dela. Ela Sem está dúvida. linkada com os seus valores? Faz sentido para você comprar, ser Sim, dono de um pedacinho dessa empresa? sim. Estude, procure pessoas capacitadas que possam te orientar, porque existem profissionais habilitados, o Fábio é um, que pode te orientar da forma correta de como montar uma carteira de investimento, né? O Fábio está aqui, ele é especialista nesse assunto, né? Então, ele pode ajudar como montar uma carteira de investimento. Fábio, a gente está quase chegando, dando quase uma hora. Quase uma hora já. Me responde uma pergunta que às vezes as pessoas têm dúvida, principalmente os mais conservadores. Uhum. Aonde a pessoa pode colocar o dinheirinho dela para fazer? Eles têm a turma da poupança, tá? Turma da poupança. A turma da poupança fala assim para mim, Paty, mas eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento. Né? Eles falam assim, eu posso tirar. Mas eu falo assim, mas tem outras aplicações que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Sim, que aí é sim. aquele negócio, quando surgir um imprevisto, eu posso tirar o dinheiro da poupança a qualquer momento. Mas tem outros tipos de investimentos que você pode fazer a sua reserva com liquidez imediata. Conta aqui um pouquinho para nós. Tem sim. A primeira delas é o Tesouro Selic. Né, toda forma de tesouro direto tem a liquidez. Né? Todo tesouro direto você pode pedir, você vende hoje e amanhã o dinheiro está na conta já para você utilizar. Né? O Tesouro Selic, perdão, os três tipos de tesouro direto. Mas o Tesouro Selic ele é mais seguro porque você não tem tanta variação de preço. Né? Então, no Tesouro pré-fixado ou no Tesouro IPCA+, você corre o risco de ganhar ou de perder dinheiro. Então, assim, para esse pessoal que vem da poupança, que é mais conservador e tem medo, né, de perder dinheiro, eu acho que o Tesouro Selic é a melhor opção. Outra opção seria um CDB de liquidez diária, tá? Um CDB de liquidez diária, ele que renda pelo menos 100% do CDI, né? Que é parecido ali com a taxa Selic. Então, pelo menos 100% do CDI. E uma outra opção também são essas contas em bancos digitais que rendem o CDI, né? Que rendem 100% do CDI. São três opções. Outra opção ainda seria um fundo de investimento DI. Né? Só que no fundo de investimento você tem uma taxa de administração, então tem que ver se vale a pena. Né? Mas essas quatro opções: Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária que pague 100%, um fundo de investimento DI, que é o depósito interbancário, né? E uma conta de banco digital que renda 100% do CDI. São essas quatro opções, né? Que tem liquidez, que tem uma rentabilidade boa por momento, né? Taxa de juros alta. Legal aí, pessoal, vocês anotaram? Então, a turma da poupança, porque eu sei que tem gente que é da turma da poupança que está aqui na live, que eu vi que entrou. A turma da poupança que tem medo de tirar o dinheiro da poupança. Olha aí, tem 4 opções. A poupança hoje, pessoal, a última vez que eu dei uma consultada, ela estava rendendo em torno de 4,5% ao ano. Está 6,25, Patrícia, agora. 6,25. Menos de 7%. Ao ano. E quanto que está a nossa inflação? Em torno de 12% ao ano. 12 a 13%. Então, a poupança ela está perdendo feio, né? Para nossa inflação atual. Então, assim, quais são as 4 opções que o Fábio citou aí para nós, né? Tesouro Selic, CDB de liquidez diária
Bacana. Ó, anotei tudo, tá? Tô fazendo Tá. a minha lição de casa. Legal, legal. Fundo de Fundo, investimento DI isso. Ou e uma. bancos digitais. Ah, olha aqui, a Solange, que é psicóloga, está falando. Eu sou da turma da poupança. Estudando para mudar. Isso aí, Solange. A gente tem várias opções aí que pode, assim, nos tirar da poupança, né? E ter um pouquinho, assim, a gente não perder tanto para a inflação, como a poupança ela perde Ela bastante, perde. né? Mas assim, não se, eu falo para as pessoas assim, não se sintam culpados, né? Porque voltando um pouquinho, nós não tivemos educação financeira nas escolas, né? Então assim, nós estamos aprendendo agora, diferente dos jovens. Eu estou vendo muitas escolas particulares hoje já começar a introduzir esse Sim, assunto já. sim, Eu sim, estou sim. vendo jovens já começar a investir, né? Falar de investimento assim abertamente, né? Então, assim, não se sintam culpados, há sempre tempo, né? Para a gente estudar, ganhar confiança, né? E poder começar a investir. E o Fábio está aí para nos ajudar. Legal, bacana. Patrícia, muito bacana nosso bate-papo, muito, muito legal. Eu queria te pedir, a gente está chegando, né, uma hora já de live. O que você daria de conselho para quem está endividado e está sem rumo na vida, vamos dizer assim, né, que perdeu a autoestima, né? Porque quando está endividado, a gente perde a autoestima, a gente perde a vontade de viver às vezes, né? Então, mexe com tudo, mexe com o casamento, né? O casamento, a maior causa de divórcio no Brasil são as dívidas financeiras, né? Os problemas financeiros, não é falta de amor, é falta de organização financeira, enfim. O que você daria de conselho para a pessoa que está Olha, perdida? acho que o primeiro sentimento, como eu falei no começo, é o sentimento de vergonha e de impotência, né? Volto a falar, né? Você não é um endividado, você está endividado. Estar endividado não quer dizer que signifique que você seja uma péssima pessoa, pelo contrário, é só uma condição e é uma condição temporária. Uma outra coisa que eu falo, que também eu deixo aqui, é o seguinte: dinheiro que não tem nome, some. Dinheiro que não tem propósito, ele some. Tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas chegam na metade do mês e falam assim: poxa, não sei para onde foi meu salário. Por quê? Porque muitas vezes o seu dinheiro ele não tem um propósito. Então, assim, comecem a criar um propósito, um objetivo para o seu dinheiro, porque, afinal de contas, o dinheiro não aguenta desaforo. Para as pessoas que estão endividadas, procura ajuda. Procura ajuda. Tem pessoas boas, tem pessoas capacitadas que elas podem te ajudar e podem te orientar a sair desse caos financeiro. Eu vou aproveitar o momento, tá? Agora na live a gente tem que estar com 22 pessoas, tá? Mas assim, eu não consigo atender todo mundo. Mas assim, as 3 primeiras pessoas que me chamarem no direct e quiserem uma consultoria gratuita, tá? Que está passando por algum problema e precisa de uma luz para sair dessa situação, me chama, que aí a gente marca um papo sem compromisso. É uma consultoria aí gratuita que eu dou para vocês. Que legal, que legal. Muito bacana, Patrícia. Pessoal, puder, né, enfim, você vai sortear, Patrícia, como é que você vai fazer? Não, as 3 primeiras. 3 Ah, primeiras sim, pessoas sim. que me chamarem lá no direct, né? Ah, legal. Aí eu agendo um horário com elas, o melhor horário delas, né? Agendo um horário, a gente bate um papo, a consultoria é gratuita aí para poder assim dar aquela luz no final do túnel. Afinal de contas, como eu falei, procura ajuda. Procura ajuda. Tem profissionais capacitados que podem te ajudar. Como eu falei, logo lá no começo, eu falei assim: eu entendo a dor das pessoas que estão endividadas ou desorganizadas, porque eu também fui uma dessas pessoas no passado, né? Legal. E assim, Fábio, eu já vi um aqui chamando, eu quero. Fábio, eu agradeço.
imensamente a oportunidade que você me deu de ter feito esse convite aqui para estar batendo esse papo aqui super gostoso. Olha, a hora passou, eu não senti, né? Assim, agradeço de coração, agradeço a todos que estão presentes e, principalmente, eu agradeço a todos por ter compartilhado a moeda mais cara do mundo, que é o tempo de vocês. Sem dúvida. Sem dúvida. Patrícia, muito obrigado. Quero convidar vocês também a seguir a Patrícia lá no Instagram, né? @Patrícia Sabino Oficial. Também convidar para quem me segue ali, né? Quem ainda não me segue, né? @A Saúde dos Investimentos. E também convidar para me seguir no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, em que lá no YouTube a gente tem a oportunidade de fazer uns vídeos um pouco maiores, um pouco mais de conteúdo. E eu tenho um vídeo que eu lancei ontem, inclusive, sobre o Tesouro Direto, né? Explicando o que você precisa saber para investir no Tesouro Direto. Então, se você também quer esse conteúdo, quer acesso a esse conteúdo, tem mais informações lá no YouTube também. O mesmo nome, A Saúde dos Investimentos, Fábio Campos. Enfim, muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todos pelo prestígio aí do seu tempo tão sagrado. Vamos tirar uma foto? Vamos embora. Opa, vamos lá, peraí, vamos tirar uma foto, peraí. Aê, saiu! Legal. Gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos aí. Bons investimentos a todos. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem para a Patrícia ou para mim, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Aí. Um grande abraço a todos. Uma boa noite a todos. Aí. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.